Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vim FM. Todos os que estão sintonizados na frequência 91,9 FM e aqueles que nos acompanham aí pelo YouTube, pelo nosso aplicativo. Aqui é Juliano Mioto apresentando para vocês mais um Carreira de Sucesso, porque a escada para o sucesso começa pela obediência. Obediência aos princípios eternos de Deus e pela busca da sabedoria e da excelência. Hoje nós teremos um programa muitíssimo especial. A gente vai falar sobre a importância da perseverança, da integridade, da coragem, para a gente poder superar os obstáculos da vida e também, óbvio, né, as atitudes que levam ao sucesso profissional e também o papel da família, dos bons hábitos, enfim, é um bate-papo muito inteligente que a gente vai ter aqui com o nosso convidado, que é o doutor, né? Não vou chamar ele de doutor, Marlos Nogueira, um amigo, um irmão, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, Marlos Nogueira. Ele é advogado, ele é presidente da Câmara de Arbitragem em Goiás, depois a gente vai explicar isso um pouquinho, como é que funciona, presidente do Instituto, vice-presidente do Instituto Nacional de Nanismo e esposo da Juliana Yamin, pai, né, do Gabriel Yamin, que está aqui com a gente também, que é porta-voz aí do movimento Somos Todos Gigantes e conselheiro também do Instituto Nacional de Nanismo. Gabriel tem uma história muito interessante de superação, de sucesso, e alguém que não se deteve aí diante dos obstáculos da vida. Então, tudo isso aqui no Carreira de Sucesso, fique ligado conosco e vamos para o nosso bate-papo aqui muito especial. Tudo bem com vocês, Marlos, Gabriel? Tudo bem, meu. Tudo certo, né? Marlos, aí, eu te acompanho já há um certo tempo, a gente chegou até a trabalhar junto uma época, né? E eu sempre vi você como uma pessoa muito bem-sucedida, um homem de Deus, né? Um homem com princípios, com valores, mas ao mesmo tempo um homem arrojado, que sempre foi atrás e trabalha com uma área da advocacia que é extremamente delicada, uma área de altíssimo nível, né, que é fusões e aquisições, a parte de planejamento sucessório, a própria parte de arbitragem, né, que aqui no Brasil tem alguns institutos que trabalham isso de forma muito excelente. Fala pra gente aí um pouquinho assim, como é que foi assim a sua carreira? Como é que você chegou nesse ponto de trabalhar com essa área da advocacia tão de nível, eu chamo de nível elevado porque é muito complexo, não é uma advocacia como a maioria a gente vê assim, advocacia tradicional, né? Uma advocacia mais artesanal, digamos assim, não desfazendo dos demais. Mas como é que você chegou até aí? O que você passou aí? Conta um pouquinho pra gente aí, resumidamente, essa história. Claro, claro. Bom, primeiro, olá a todos os ouvintes e obrigado, viu, Mioto, pelo convite, uma honra estar aqui com você. Eu só queria completar meu currículo, porque ele é mais rico do que esse aí. Além de pai do Gabriel, esposo da Juliana, eu sou pai também da Laura e do Fernando, sim. Né? E não poderia deixar de mencioná-los aqui. Eu já estou há vários anos na estrada, né? Desde 1997, 2008, quando eu me formei. Então, comecei ali como um advogado. Como todo início de carreira, a gente faz de tudo, né? Então, contencioso, e o que aparecia era comigo, né? A gente vai crescendo assim. E até que eu fiz uma especialização em Direito Empresarial na FGV, e aí fui convidado para abrir uma área de empresarial no escritório, gostei muito do ramo, e depois derivei fazendo Direito Tributário, Direito Civil, Processo Civil, Direito Corporativo. E aí, num certo momento, eu me envolvi num processo de fusões e aquisições. Eu tinha um trabalho tributário numa empresa chamada Leite Bom, na época era o quinto maior laticínio do país, e a gente percebeu que eles não tinham ali um planejamento sucessório. Então, a venda sempre aparece como uma solução nesse momento, mas eu não tinha a menor noção disso. Eu era um jovem de 30 anos de idade, 30 e poucos anos. Mas, como você falou, arrojado e curioso, eu consegui convencê-los a me dar a oportunidade de tentar fazer esse processo, e durante 14 meses eu trabalhei e aprendi fazendo, né? E a gente conseguiu vender a Leite Bom em 2008, era o quinto maior laticínio do país, uma transação grande que, obviamente, transformou a minha carreira naquele momento, né? Explica para o nosso ouvinte o que é esse negócio de fusões e aquisições. Eu tenho certeza que nós devemos ter muitos advogados nos ouvindo, estudantes de direito, mas o ouvinte, às vezes, comum, ele pode não entender muito bem.
O que é uma fusão e aquisição? Por que esse mercado ele é tão difícil? Basicamente. Compra e venda de empresa. Entendi. Né? Minha essência é isso. Então, todo mundo conhece aí Bolsa de Valores. Então, Sim. Bolsa de Valores, um empresário quer acessar um capital que não seja dívida, ele pode pegar uma parte da sua empresa, algumas ações, e ofertar no mercado público. A gente chama isso de Bolsa de Valores. Aí eu, você, podemos ir lá. Que é uma abertura de capital, de capital. Né? Aquele dinheiro entra no caixa da empresa, entra no bolso do acionista, ou um misto das duas coisas, e se entrou no caixa da empresa, financia o crescimento. Quando você tem um negócio que não está pronto para você vender a mercado, na bolsa, e pronto, por porte, por organização e por vários fatores, você pode fazer esse processo privado, que a gente chama, que na verdade é você pegar a sua empresa e vender para uma outra empresa do segmento, ou vender para alguma empresa que quer entrar no setor, ou um estrangeiro, uma multinacional que quer entrar no Brasil e não tem nenhuma operação, ou você pode vender para um fundo de investimento. E quando eu digo vender, nem necessariamente é vender tudo. Você pode vender parte da empresa, trazendo um sócio, trazendo alguém que aporte capital, ou trazendo alguém que compre uma parte. Então você tem ali 100% da empresa e você vende 60%, fica com 40%. Você faz algum dinheiro. Então, no fundo é isso, é compra e venda de empresas, né? Então, eu fiz essa transação lá em 2008 e dali para cá eu fui direcionando a minha profissão para isso porque eu me apaixonei por isso, né? Hoje eu sou sócio de uma boutique de fusões e aquisições em São Paulo chamada Magma, que já está no mercado desde aquela época, né? Eles me convidaram para ser sócios depois dessa transação da Leite Bom, era o time que tocou pelo lado do comprador a transação. A gente fez uma costura de uma associação local no primeiro momento, mas depois eu fui para a Sociedade Nacional e hoje a gente é uma das principais boutiques independentes do país, assessorando empresas. O que é uma boutique de fusões e aquisições? Como é que funciona isso? Explica para a gente aí de forma didática aí, o que é isso? Essas transações, né, seja IPO, seja uma compra e venda de empresa num nível maior, cheques maiores, essas grandes... Lembrando ao nosso ouvinte que a gente está falando de operações que envolvem muitos milhões de reais, às vezes até bilhões. Até bilhões. São operações gigantescas, não é aquela, simplesmente você vendeu o carrinho de pipoca, não. São empresas que têm uma complexidade, às vezes tem dívidas, às vezes tem uma série de fatores, passivos trabalhistas, enfim, às vezes a empresa tem um monte de situações que precisam ser ajustados e resolvidos, ou talvez colocados ali dentro, né, do processo. E eu queria que você explicasse aí para a gente essa questão da boutique, o que faz uma boutique de fusões e aquisições. Exatamente. Então, esses negócios muito grandes normalmente são assessorados por bancos de investimento e etc. Então, essas empresas num porte de bi para cima, né, e alguns bis, normalmente preferem esse tipo de estrutura, apesar de um conflito de interesse que existe internamente. A gente viu agora um grande banco suíço que acabou, né, virando pó e tinha uma questão de conflito de interesses ali, outra questão envolvendo duas empresas, uma delas de capital aberto que adquiriu uma outra e há uma discussão porque foi assessorada por um banco e pode ali ter algum conflito de interesse. Essa é uma grande discussão. A boutique é quando você tem o foco somente nisso, você não tem outros produtos financeiros, você não quer vender a empresa do cara para depois vender uma aplicação, você só foca nesse tipo de estruturação da transação, que, como você falou, é muito complexo. Imagina o seguinte, toda empresa ela gera todos os dias direitos, mas gera também obrigações. Todos os dias ela está contratando obrigações, está gerando, adquirindo direitos, então tudo isso é muito dinâmico, trabalhista, fiscal, tributário, ambiental, né, hoje LGPD, né, direito digital está na moda. Contratos em geral, né, então, tudo, né? Quando eu compro uma empresa, digamos, por 100 milhões de reais, na realidade, eu, comprador, se eu não avalio esse passado da empresa para saber como é que ela se comportou em termos de legislação, de apuração de tributos, de trabalhista, de ambiental, muitas vezes eu estou pagando 100, mas quando eu assumo a empresa, vem um problema de 30 dessa época do vendedor que aparece só depois. Então eu não paguei 100, eu paguei 130 porque eu assumi um problema que não é da minha época, é dos vendedores. Então toda essa complexidade gerada por, primeiro, uma legislação que no Brasil é muito complexa. Então é difícil você achar um empresário que consegue cumprir 100% da legislação. Ele sempre está pisando ali fora da linha de algo, às vezes, que ele não tem informação, não sabe, está mal orientado. Ele vai sempre deixando isso que a gente chama de contingências para trás. Então é preciso você organizar esse processo para, com muita transparência, fazer com que o comprador compre e exista uma regra segundo a qual, ao assumir a empresa,
qualquer problema do futuro que seja do passado, o vendedor garanta. Mas, ao mesmo tempo, você tenta prever isso o máximo possível nos contratos e fazendo com que o vendedor capture o maior valor possível na transação e faça com menos riscos. Nosso trabalho, a gente assessora principalmente vendedores, é cuidar desse processo para extrair o máximo de valor possível dele. Basicamente fazer com que tudo corra bem para que quem está comprando ou para quem está vendendo não vá ser prejudicado ou não perca dinheiro na venda. E aí provavelmente tem o pessoal do lado de lá de quem está comprando também olhando tudo para ver se quem está comprando também não está assumindo ali situações que depois vão se tornar insustentáveis, né, no futuro. Uma curiosidade, o Brasil tem mais faculdades de direito no Brasil inteiro do que em todo o resto do mundo. Se você pegar todas as faculdades de direito de todos os países do mundo, tem menos faculdade no resto do mundo que só aqui no Brasil. Então você percebe que o curso de direito hoje no Brasil é um dos cursos que mais joga, né, profissionais no mercado. E, obviamente, todas essas pessoas, quando elas saem da faculdade, elas estão ali cheias de sonhos, cheias de desejo de buscar ali um caminho. O que você diria para aquele jovem, para aquela jovem, para aquela pessoa que está começando agora ou que está se formando? É um caminho possível ainda entrar nesse mercado? Ou você aconselharia, não entre aqui, eu já estou tomando conta aqui, deixa quieto. Mas o que você poderia dizer para esses jovens que estão entrando agora? Tem espaço para quem é bom, para quem tem vontade de trabalhar? Como é que funciona isso? Eu acho que sempre tem espaço, né? Especificamente fusões e aquisições é um trabalho multidisciplinar, ele não é um trabalho somente do direito. Então, na nossa empresa nós temos, a maioria das pessoas são da área de administração de empresas, somos 2 advogados como sócios, temos economista, temos engenheiros e um da área contábil. Então, é uma equipe multidisciplinar. Mas, especificamente no direito, se a gente estiver falando da advocacia tradicional, eu acho que espaço, Milton, tem para todas as áreas. Eu acho que o grande desafio hoje para essa juventude é entender que nós estamos vivendo uma revolução. E essa revolução é causada por N fatores, mas principalmente pela tecnologia. Então, é mandatório que qualquer profissional, e não só do direito, ele, antes de entender daquele segmento específico, ele seja um amante da tecnologia, ele entenda o uso da tecnologia em seu favor como uma ferramenta, porque aí ele vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir ser alguém mais produtivo e, principalmente, ele vai conseguir ser alguém não dispensável, né? Não substituível por um algoritmo, por uma máquina. Então, ele precisa ter cada vez mais além dessa paixão por tecnologia, uma disciplina, uma resiliência em buscar aprender todo dia, ser um aprendiz constante, diário, para que ele consiga incorporar conhecimentos que a média não tem. Porque se ele não fizer esse esforço pessoal e achar que tudo vem de mão beijada ou que às vezes uma posição de trabalho vai ser para sempre, ele pode ficar para trás, seja por quem tem esse apetite por conhecer mais, seja por quem está dominando tecnologias que podem, de repente, o substituir naqueles trabalhos mais rotineiros. Então, acho que é isso, tem que ter essa sede de conhecimento e sangue nos olhos mesmo. Interessante. Uma das coisas que me chamou a atenção no tempo que eu passei junto com o Marlos Nogueira, uma coisa que eu percebi que é uma virtude, que a gente precisa buscar isso, e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, que era o seguinte, a questão da integridade. Quando a gente fala desse mercado de fusões e aquisições, mercado de ações, mercado de grandes empresas, sempre surgem propostas indecentes, sempre surgem pessoas mal intencionadas, sempre surgem pessoas ali querendo fazer negócios escusos até. E aí, uma das coisas que eu percebi sempre ali na conduta do escritório foi que por mais tentadora que fosse a proposta, por mais interessante até financeiramente vantajosa, o escritório sempre se mantinha naquela posição de não aceitar nada que não fosse estritamente dentro da ética, dentro da lei, dentro daquilo que é esperado. E eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho para essa juventude que está saindo agora, se vale a pena ou não ter essa postura, porque hoje, vamos ser sinceros, tem pessoas hoje ganhando muito dinheiro fazendo coisas erradas. Isso acaba incentivando, às vezes, as pessoas a achar, não, eu vou buscar um caminho mais fácil, né? Eu não vou ficar
ali me esforçando. Valeu a pena até agora você manter essa postura de integridade, de não negociar os seus princípios e os seus valores? Juliano, curiosa essa pergunta, porque você abriu falando que eu sou um cara bem-sucedido, né? Aí eu fiquei pensando o que é ser bem-sucedido, né? Porque hoje eu acho que o que mais me torna, né, o que me dá a sensação de ser alguém bem-sucedido é isso aqui, ó. Tá do lado do meu filho, é mais velho, e poder compartilhar com ele um momento como esse. É poder almoçar todo dia com os meus filhos, com a minha esposa em casa. É poder prestigiar e privilegiar a relação que eu tenho, tanto com eles quanto com os amigos. É poder ter tempo para isso. Então, ao longo do tempo, eu fui moldando a minha carreira para esse caminho. E isso acho que é o que me torna mais bem-sucedido. Agora, para você fazer isso, para você conseguir ser essa referência dentro de casa, você tem que manter seus valores e a sua integridade, porque a gente ensina, a gente educa pelo exemplo, e não necessariamente pelas palavras, né? Então, dentro da minha profissão, quando você fez a pergunta como é que você chegou até aqui, né? Como é que eu cheguei no que eu estou fazendo hoje, uma parte importante de contar é que eu trabalhava, como eu falei, com contencioso, né? Então, no início da carreira, o escritório tinha ali contencioso, processo, até que eu comecei a me frustrar, a me decepcionar com esse tipo de proposta vindas dentro do contencioso, seja por questões, sabe, de decisões mesmo, de gente oferecendo facilidades que eu olhava e falava assim, eu não vou levar isso para o cliente. Mas essas coisas começaram a ficar tão comuns que eu vi que a vantagem competitiva que um advogado contencioso teria se ele entrasse no esquema que eu não estava disposto a entrar. Então eu comecei a naturalmente ir abandonando o contencioso e focando mais para essa área de negócio. Dentro dos negócios, aí surge uma outra questão. Quando nós estamos falando de negócios nesse nível, nesse patamar, dificilmente você tem alguma coisa errada. E você não tem coisas erradas por uma razão muito simples. Como você falou, os cheques são muito altos e eles não são daqueles que estão tocando o processo. Normalmente é um executivo que está conduzindo a transação, auditores que estão avaliando, porque alguém lá atrás, ou o cotista de um fundo de investimento, ou o acionista de uma empresa, ou o mercado, se o dinheiro vier por uma abertura de capital e o comprador usar aquilo para adquirir, você tem sempre muito relatório para dar para o dono do dinheiro. Então os processos são muito controlados, são muito sérios, né? E por conta disso, quem está conduzindo o processo tem como maior ativo a confiança. Ele precisa ter integridade, ter confiabilidade, porque o nome dele é muito importante nesse momento. Então, nos negócios, eu encontrei uma maneira de trabalhar segundo aquilo que eu cria, né? E manter a integridade como algo intrínseco ao que eu faço. Nós vamos agora para um breve comercial, né? A gente vai para um intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta de novo aí com o Marlos Nogueira e o Biel Yamin Nogueira, que é nosso convidado especial também de hoje aqui, para a gente falar um pouquinho mais aí sobre essa brilhante carreira de sucesso. Estamos de volta aqui com o nosso Carreira de Sucesso. Se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, faça aí um comentário, curte, dê um like, compartilhe aí com seus familiares, com seus amigos e também com as pessoas que você conhece. Esse programa é um programa da Rádio Vim FM, nós estamos aqui sintonizados no 91,9 e também pelo aplicativo você pode assistir aí este programa. Olha, a gente está aqui hoje com uma dupla especial dinâmica aqui, o advogado Marlos Nogueira e o filho dele, que é o Biel, Gabriel Biel Yamin Nogueira, né? A gente vai falar um pouquinho mais agora com você, Biel. Você é porta-voz de um movimento chamado Somos Todos Gigantes. Só que antes de você falar o que é esse movimento, eu acompanho a sua vida, eu acompanho assim através dos seus pais, né? Eu vejo toda a luta, aquilo que vocês têm construído juntos, e eu percebo que você é uma pessoa que teve uma infância um pouco mais difícil, né, por conta do nanismo, né, que é uma situação que a gente tem que trabalhar, né, enfrentar, e que você acabou, obviamente, por uma boa influência, enfrentando isso de maneira positiva e lutando, né, e sendo perseverante. Foi difícil chegar até aqui, porque
eu vejo que você é uma pessoa de sucesso, apesar da sua pouca idade. Eu vejo que onde você vai, todo mundo te adora, você é bem recebido, você é músico, você joga bola, é o Biel Gol, né? Gabigol. Original. Então, assim, foi difícil. Por que você teve que fazer para conseguir superar tudo isso que você poderia simplesmente falar, não, eu sou vítima disso aqui e ficar se fazendo de coitadinho? O que você teve que fazer para entender o seu problema, a sua dificuldade e superá-la? Bom, primeiramente, oi para os ouvintes, oi para quem está ouvindo a gente, obrigado pelo convite mais uma vez. E eu acho que isso começou dentro de casa, sabe, com meus pais sempre me apoiando e desde sempre não me tratando como diferente dos meus irmãos, sabe? Eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Eu sou o mais velho, mas a nossa diferença é muito pequena. Nossa diferença de idade entre eu e o mais novo é de 4 anos. Então a gente cresceu juntos. Então eu fui crescendo e fui acompanhando esse desenvolvimento e fui aos poucos percebendo que eu estava crescendo em estatura um pouco mais lentamente do que meus irmãos. E eles às vezes usavam isso como vantagem, né? Porque irmão, quando começa a discutir, fala, eu sou mais alto que você. E aí meus pais sempre chamavam atenção, não, mas tamanho não é documento e tudo. E aí eu sempre, não, mas ele realmente é mais alto que eu. Olha aqui, ó, e até media, né, pra mostrar que ele realmente era mais alto que eu. Então, como eu era criança e não tinha muito essa noção de... E eu ainda não sabia que eu tinha nanismo, né? Porque meus pais não quiseram contar até que eu chegasse para eles e perguntasse o porquê de eu ser mais baixinho. Então, como eu ainda não tinha essa noção, isso nunca me incomodou. Até que um dia eu já vinha percebendo alguns olhares, porque eu já estava amadurecendo e tudo, assim, prestando um pouco mais de atenção às pessoas ao meu redor e assim, o olhar para a pessoa com nanismo é instintivo. Isso foi uma coisa que eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais pra frente, mas assim, é uma coisa que demorou para eu perceber, mas quando eu percebi isso mudou minha perspectiva totalmente. Então as pessoas olham mesmo, e eu fui percebendo isso, e um dia na escola uma menininha chegou em mim e falou que sabia por que eu era mais baixinho. E ela falou que o papai tinha falado que eu era anão. E aí eu fiquei assustado, né? Fiquei espantado, fiquei surpreso. Primeiro porque eu achei que o papai era meu pai. Então eu fiquei assim, como que meu pai ia falar isso? Como meu pai me chamou de anão? Como que meu pai me chamou de anão? E aí a segunda coisa é porque eu não me via como um anão. Eu não tinha essa ideia de anão. Pra mim, um anão era um adulto que não crescia e ficava do tamanho de uma criança para sempre. Porque essa era a visão que eu tinha por causa dos filmes, por conta de toda a mídia, né? Especialmente a mídia infantil, né? Que retrata a pessoa com nanismo como um anão, aquele ser quase que mágico, né? Às vezes. Então, essa era a visão que eu tinha. Então, eu pensava, como que eu sou anão, né? Inclusive, eu sou fã do Senhor dos Anéis e os anões são os personagens mais fantásticos ali da história, né? Você tem os elfos, que são aqueles seres assim quase que angelicais, né? Os hobbits, que também são pequenininhos, são menores até do que os anões, né? Uhum. Mas os anões, eles têm uma personalidade, assim, eles têm uma presença de digamos assim, de palco, que é um negócio fantástico, é fabuloso. É assim, maravilhoso você ler uma história do Tolkien, né, e ver ali que retratado eles, inclusive, como muito valentes ali, né, eles são fortes, eles vão para cima, não tem medo de nada. Enfim, eu acho que é interessante encarar isso, né? Sim. Então, assim, eu fiquei achando estranho, fui com isso na cabeça para casa e cheguei e perguntei para minha mãe. Contei para minha mãe, né, e perguntei. E ela sabia que o dia de me contar que eu tinha nanismo tinha chegado. Então ela chamou meu pai, que estava almoçando com um cliente, eu acho, né, com o conselho da igreja. Com o conselho da igreja, né, no dia. E ele chegou em casa rapidão, a gente foi pro quarto e teve essa conversa. E eu lembro de flashes daquela tarde, daquela conversa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 6. 6 anos, e ele lembra, eu também, né? Só lembro de flashes. Eu lembro quase nada da minha infância, ele lembra da conversa. Não, mas eu tô, assim, eu tenho uma memória muito ruim para as coisas que aconteceram
Antes. Assim, eu tenho uma memória muito seletiva, é muito engraçado, porque eu lembro de tudo que o professor falou na sala, mas eu não lembro de quase nada que... O que você comeu no café Eu da não manhã? lembro de que eu comi no café da manhã. Mas dessa Mas, conversa enfim. você lembra. Não, essa conversa eu lembro porque marcou minha vida. Então eu lembro de estar na cama deles, deitado, e minha mãe me contando a minha história. E explicando como que desde o diagnóstico e até então, né, ela tinha lidado com o nanismo, ela tinha entendido, sabe, e ela tinha percebido, né, e ela quis passar essa força que ela teve quando ela recebeu o diagnóstico de continuar firme, de continuar, assim, empenhada, porque o que mais tem, hoje a gente dentro da comunidade vê isso, né, o que mais tem são pais que recebem o diagnóstico e muitas vezes abandonam o filho, ou então eles enfraquecem o filho porque acham que o filho é um coitadinho, né? E minha mãe não. Minha mãe sempre foi essa pessoa que me tratou como se eu não tivesse nenhum tipo de deficiência, como se eu fosse uma criança normal, né? Então, como que ela foi vendo isso e como que eu podia ver que o nanismo não me atrapalhava, né? Não me impedia de ser quem eu quisesse. Mas na época, assim, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser piloto de Fórmula 1, astronauta, e eu fui vendo aquilo se tornando uma realidade muito distante, né? Porque eu lembro, na verdade, de pensar assim, cara, mas se eu tenho nanismo e eu quero ser jogador de futebol, quer dizer que se eu for para as Olimpíadas, eu vou ter que jogar as Paralimpíadas? E será que tem Paralimpíada de futebol com nanismo? Então, assim, foi um momento muito chocante. Foi um balde de água fria jogado em mim, porque meus sonhos, eu pensava que tinham sido destruídos, mas ao mesmo tempo foi uma virada de chave. Porque eu pensei, tá, agora eu sei por que eu sou mais baixinho. Você Então, já vamos ver. identificou o problema ali, Já, né? então... É interessante, assim, só Uhum. acrescentando aqui, tem aquela série famosa, né, Game of Thrones, e tem um personagem lá que tem nanismo, Uhum, e a história de vida dele é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Porque ele era sempre convidado para fazer filme, que era o filme que é anão, né? Tem que falar, não, né? Você vai ser o anão do filme, né? Ou comédia, ou qualquer coisa assim. E ele queria ser um ator, assim, dentro da categoria mais dramática. Ele queria... E ele seguiu firme. E tem uma cena específica do Game of Thrones. Eu não assisti a série toda. Eu comecei a assistir, mas tem uma série dele sentado lendo um livro. Aí um dos personagens pergunta assim, por que você lê tanto? Aí ele pega e fala pro personagem assim, fala assim, você já olhou pro meu tamanho? Você já olhou pra quem eu sou? Meu irmão, ele pega uma espada lá, vai lá pra guerra lá, mata todo mundo lá, minha irmã também. Agora eu não tenho altura, eu não tenho força suficiente para entrar em batalhas, então eu preciso ser mais inteligente que todo mundo. E é um dos personagens principais da série. Sim. Uhum. Então, o que eu percebi na sua história, naquilo que eu já conheço até de bastidores, né, com o Marlos e com a Juliana, sua mãe, né, é que a postura de você falar assim, reconhecer, eu tenho um problema, eu tenho uma situação, eu tenho duas alternativas. Eu posso sentar e chorar e ficar me lamentando e ficar fazendo disso um vitimismo exacerbado, ou eu posso encarar a realidade e fazer disso algo maior, né? E trabalhar isso a meu favor. E eu acho que foi o que você fez. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre esse movimento, que eu acho o nome dele fantástico, é Somos Todos Gigantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento aí do qual você é embaixador nacional, viu? Biel é aquele cara que vier ser recebido por presidente, por ministros, por senadores. Ele é uma pessoa que é, hoje, um menino de sucesso dentro da limitação dele, da idade dele. Então, fala pra gente o que é esse movimento Somos Todos Gigantes. Bom, então, nosso pastor sempre fala que se Deus te mostra um problema é porque provavelmente você é parte da solução. Então, minha mãe e meu pai, né, no almoço não, no jantar com amigos, contaram, né, sobre o desejo que eles já tinham um pouco de ter um movimento e esse amigo era muito ligado à publicidade, marketing, tudo, e ele falava, nossa, então vamos criar alguma coisa. E
E eles sentiam isso porque, assim, não tinha nenhuma informação sobre o nanismo. Quando você pesquisava no Google nanismo, sei lá, anão e tudo, era só piada, era só humor, era a mais... Era assim, era muito escassa informação útil. Era muita coisa inútil, muita coisa que diminuía, que inferiorizava as pessoas com nanismo, nada médico, nada que acolheria essas pessoas com nanismo ou as famílias que recebem esse diagnóstico. Então, meus pais viram isso e falaram assim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Se ninguém tá fazendo, vamos fazer. E surgiu o Somos Todos Gigantes a partir dessa ideia deles, e a gente teve, em 2015, a gente esteve numa audiência pública no Senado, que instituiu o Dia Nacional de Combate ao Preconceito às Pessoas com Nanismo, dia 25 de outubro. E eu lembro de a gente foi para Brasília, né? Quando a gente voltou, assim, pouco tempo depois, eu chegando em casa, em um dia, e meu pai e esse amigo com uma camiseta escrito Somos Todos Gigantes. E aí eu, o que é isso? O que é isso, Somos Todos Gigantes? E aí foi o dia que eles me chamaram, assim, a gente tá pensando em fazer um movimento. Você topa? Porque se eu não topasse também, esquece, né? Mas ele já tava velho, já tinha 8 anos. Já tinha 8 anos. Já tava velho, 8 anos. Já tinha 8 anos na época. E aí eu falei assim, não, topo. E eu era assim, pensa numa pessoa tímida, era eu. Eu não tinha... Eu tinha vergonha de falar oi, de falar obrigado pras pessoas. Eu era muito tímido, mas mesmo assim eu falei, topo. E aí eu acho que naquele mesmo dia a gente gravou um vídeo, né? E postou e fez sucesso, e a gente foi crescendo, expandindo, e a gente viu que era uma comunidade que estava vendo na nossa iniciativa um conforto, sabe? De eles terem agora um lugar para buscar informação, e uma informação que realmente acolhesse e ajudasse eles a entender esse universo totalmente paralelo, que é o universo do nanismo, e que não inferiorizasse, que não ridicularizasse as pessoas com nanismo. Então pensa, um pai que recebe um diagnóstico, e aí ele vai pesquisar, e aí ele encontra um monte de piada, um monte de vídeo, assim, das coisas mais ridículas, mais absurdas. Como é que ele vai olhar pro filho dele? Ele vai falar assim, cara, meu filho vai ser ridicularizado para sempre. Ele vai bullying, né? Vai sofrer bullying. E era essa situação de 2006, quando ele nasceu, quando nós fizemos esse movimento de internet. A gente ficou chocado. Nós precisamos mudar isso, né? Uhum. E aí, então, a gente surgiu Somos Todos Gigantes, e agora as famílias, elas pesquisam, elas já... Em 2016, nós lançamos o site. Né? Uhum. Em 2016, a gente lançou o site, o primeiro site que fala exclusivamente sobre o nanismo no Brasil. Então, a gente tem hoje jornalista contratado, a gente mantém o site com matérias mensais, não, semanais. Então, a gente tem uma série de matérias, série de reportagens sobre os mais variados tipos de nanismo e mais variados assuntos dentro desse universo. Então, hoje as famílias têm um lugar de buscar informações e se sentirem acolhidas no Somos Todos Gigantes. E aí, em 2020, a gente deu um passo a mais e começou o Instituto Nacional de Nanismo, que trabalha mais essa parte de políticas públicas. Então, a gente reúne com membros dos poderes, a gente reúne membros com membros do Executivo, do Legislativo, para trabalhar sobre políticas públicas e sobre como a gente consegue desmistificar o nanismo, especialmente na parte jurídica, né? Especialmente na parte social também. Ontem, por exemplo, uma das coisas desafiantes que a gente tem é o bullying digital, né? São humoristas, são stand-up, aquelas coisas que viralizam na internet fazendo piada jocosa com pessoa com nanismo. Né? Seja perfil de humorista ou seja perfil até de pastor evangélico que a gente tem acontecendo. Então, assim, ontem o Biel esteve em Brasília, pelo Instituto, junto com a Juliana, que é a nossa presidente, minha esposa, mãe dele, e eles tiveram reuniões no parlamento e tiveram uma audiência com o senador Cajuru, que recebeu de nós essa proposta, né, para um projeto de lei para tratar esses temas. Então, hoje o movimento já derivou para uma atuação mais efetiva, né? Eu falei para você que o programa passa rápido, a gente já está quase no finalzinho. Eu queria que você, Marlos, fizesse um arremate aí de o que você está pensando aí do Brasil.
a gente tem futuro, a gente ainda tem espaço para a gente crescer, para a gente ter sucesso, para a gente buscar aí. E o que você daria aí como mensagem aí final aí para os nossos ouvintes, especialmente aqueles que estão começando agora a sua vida profissional? Eu acho que papel do cristão não desanimar. A gente estava conversando ali na antessala que o mundo é esse mesmo. O mundo é um mundo que desafia, ele jaz no maligno. Então, quando você olha para a situação do Brasil hoje e você se desespera com isso, na verdade você está indo contra um chamado que é seu. E é um chamado de olhar para essas coisas e colocar em ordem as coisas que não estão, como Paulo falou. Né? Então, eu acho que nós temos uma seara grande para trabalhar. Quanto mais desafiante tiver o país, mais ele clama pela igreja, mais ele clama por pessoas que têm essa visão, que têm essa vocação, que orientam a sua vida civil segundo os princípios do reino de Deus, e é isso que consegue impactar a sociedade. Então, quando você olha, por exemplo, para resultados de eleições, agora nós tivemos um em que você parece ter perdido, você não perdeu, porque na realidade o campo ficou mais desafiante, mas você tem relacionamentos, você tem pessoas que podem te receber e ouvir as suas propostas. Então, na verdade, nós temos mais trabalho. Então, como o Gabriel ontem esteve em Brasília, e lá a gente consegue ter reuniões com vários parlamentares que foram eleitos, que são do relacionamento, cujas portas estão abertas para ouvir os pleitos. Então, é hora de todo cidadão de bem, toda pessoa que quer realmente infundir uma visão positiva e próspera para o país, agir. E agir isso dentro da sua rede de relacionamentos. Pode ser políticas públicas, mas pode ser no seu trabalho, pode ser na igreja, na sua comunidade. Eu sou esperançoso sempre, porque eu acho que nós somos o povo da esperança, né, Nilton? Que maravilha. Obrigado aí pelo bate-papo tão gostoso aí que a gente pôde ter, muito abençoado. Queria poder ter mais tempo aqui para a gente poder entender melhor aí todos esses projetos, tudo isso que vocês têm feito. Espero aí que Deus possa continuar abençoando e abrindo todas as portas. A Bíblia diz aí que nós estamos aqui no mundo, mas é como se a gente não fosse daqui, né? Então, a gente não precisa ficar desesperado com o que a gente vê, né? A gente não tem lá em Hebreus 11, fala, a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? A convicção daquilo que não se vê. Então, se a fé é a esperança daquilo que você ainda não está vendo, ainda não está enxergando com os olhos naturais, a gente tem que agir sempre, como dizem, no sobrenatural. Amém. Então, Deus abençoe. Obrigado aí. A gente termina aqui mais um Carreira de Sucesso. E acompanhe a gente aí. Toda semana nós vamos estar aqui no Carreira de Sucesso. Se você tiver dicas de pessoas que precisem ser entrevistadas, pode deixar lá o comentário lá no YouTube, a gente vai procurar. E a ideia desse programa é justamente trazer informações úteis e que possam ser bênção na sua vida. Grande abraço a todos.